Oi, gente! Começando o podcast Plugado, sejam muito bem-vindos e hoje, olha só, o papo é empreendedorismo. Você aí que está a fim de investir, de ir atrás de um sonho, acreditar no sonho e concretizá-lo, fica aí porque o bate-papo hoje tá muito legal. Eu começo o podcast de hoje pedindo, claro, aquele pedidinho básico para você se inscrever no canal do Diário de Mogi, se inscreve para sempre receber também, apertando o sininho com as notificações, receber as notícias de Mogi das Cruzes e todo o Alto Tietê. E também, claro, podcast Plugado toda semana, né, 2 vezes por semana. Tem o Pode Falar Dori, com um especialista em consumo Dori Bucô. E também um programa 3 Pontos com Liz Henriques, que fala de mente, coração e corpo. Muita informação boa, informação de qualidade para você aqui nos canais de O Diário. Tem Facebook, tem Instagram também, gente. O Instagram do Diário é @odiariodemogi. Já segue lá, porque sempre aparece, eu fico sabendo das notícias da minha cidade, da minha região, no perfil de O Diário de Mogi. Então, começa a seguir lá, tá bom? Agradecer os nossos apoiadores aqui do podcast Plugado. Sem eles, né, não é possível a gente estar aqui nessa bancada levando bate-papo bom para você. A Multifit, localizada lá no Alabarce do Mogilar. É uma loja que tem moda fitness, com roupas que trazem conforto e tecnologia para você. Não é você ir para academia e suar com aquela marca, aquela pizza, sabe? Aquela coisa toda que fica até desconfortável e feio também. Vamos falar a verdade? Na Multifit ela trabalha com várias marcas, com tecnologia, para deixar você bonito, bonita, ir na academia treinar ainda com mais desempenho. E também a Hope do Mogi Shopping. A Hope que fica ali próximo da praça de eventos. Hope você conhece, né? É a marca que tem mais de 200 lojas espalhadas em todo o Brasil. Com moda íntima, né? As lingeries muito famosas. Lingeries também aquela lingerie que dá até vontade, né, de mostrar, porque são roupas com design, com estilo, e também a moda casual para você também. O Rodrigo tá rindo aqui, né, Rodrigo? Tá rindo da roupa do moda íntima? Mas não é verdade? A mulherada fala muito isso, porque a roupa da Hope sempre estampada, sempre estilosa, sempre na moda, não é verdade? E aí tem moda casual também, porque a moda, aquela roupa de você e com vestido, né? Você mulher vai com vestido no almoço de domingo, ou então vai passear no clube, vai passear no parque, aquela roupa bonita, estilosa e confortável. Pijama também, tá, homens? Lá na Hope do Mogi Shopping. O perfil é @Hope_Mogi Shopping. Tem o restaurante e pizzaria Via Napoli, aqui na Ricieri José Marcato, em César de Souza, em Mogi das Cruzes. A Via Napoli, toda quinta-feira a gente mostra aqui. Hoje estamos sem, mas a gente volta, a gente fez uma troca aqui. Mas a Via Napoli, sempre com pratos incríveis, eu adoro, saborosos, recheados também, porque vamos falar a verdade, a pizza da Via Napoli, você não vê em outro lugar não, tá? @Pizza Via Napoli. Tem também a MN Própolis, com uma linha de produtos que promove saúde com produtos orgânicos naturais. A MN Própolis exporta os seus produtos, né, os seus insumos, para mais de 30 países. E vai do mel, do shoyu, tem o nosso famoso chá, olha aqui, o chá verde com própolis, e um produto que recentemente foi lançado é o Imunibi. Esse produto, o Imunibi, são cápsulas com vitaminas, o zinco, selênio, vitamina C, vitamina D e o extrato de própolis que promove e fortalece a sua imunidade. MN Própolis também aí no Instagram, @MNPrópolis. E para Viver Turismo, nossa agência de turismo aqui em Mogi das Cruzes, bem no centro, na rua Doutor Correia, número 350. A Para Viver Turismo, sempre pensando em um destino legal para você que está em casa, tanto por terra, no ar, na água, sempre um destino que traz uma experiência diferente para você. É sempre muito legal, né, quando a gente se planeja, cria aquela expectativa gostosa de uma viagem, de um passeio com a família, com os amigos. A Para Viver Turismo vai planejar para você certinho, para você viajar sem perrengue. Não tem perrengue nas viagens da Para Viver Turismo, tá? E o QR Code está aí na tela para você também acessar o perfil da Para Viver Turismo em Mogi das Cruzes. Bom, falei demais já, né? 5 minutos de monólogo. A pessoa para decorar aqui não é fácil não, gente,
para saber. Pior que não é decorado, não. Acho que é a prática. E a gente conhece tanto o cliente, conhece tanto o apoiador aqui do podcast, que fica até fácil falar, fica até de boa, tranquilo, não é verdade? Olha, eu tô aqui hoje, o nosso convidado que vai falar sobre empreendedorismo para você. Vai dar algumas dicas para você também que busca por mudanças em 2023. Tá chegando um ano novo aí, né? Então acho que é o momento a gente começar a repensar, a refletir. E quem sabe você aí, que tem vontade de empreender, pode ser que esse podcast de hoje, esse bate-papo, pode virar uma chavinha aí na sua vida, virar uma chavinha na sua rotina para você buscar alguma coisa que realmente faça algum sentido para você, principalmente se tratando de propósito. Eu acho que essa palavra, sempre quando eu tenho um convidado que vai falar, né, nessa linha, né, de mudanças, da gente se inspirar, eu acho que o propósito vem bem a calhar nisso. Tô com ele, que é Master Coach, empresário e palestrante, focado em desenvolvimento humano, direciona o seu trabalho para proporcionar a evolução, o sucesso e a felicidade dos seus clientes. É formado em administração de empresas e Golden Belt Febracis. Fez sua primeira formação em coach integral sistêmico em 2019 e em 2022 tornou-se micro franqueado Febracis Select, a menina dos olhos do seu mentor e franqueador, o PhD Paulo Vieira. Reside na cidade de Mogi das Cruzes, que é a sua cidade natal. Tem a Thaísa como esposa, tem a pequena Laura, que eu conheci esses dias, né? O Bernardo, e possui uma franquia de uma cafeteria aqui na cidade de Mogi. Eu tô falando com ele, que é meu xará, é quase meu xará, Felipe Braga. Felipe Braga aqui, Olá. Ó. Muito prazer. Tudo certo, Felipe? Tudo jóia, e você? Eu falei quase xará porque eu sou Fi. Você sabe, né? Mas eu já atendo como Fê também. Pode falar Fê, tô atendendo. É Fi, é Fefe, é Fifi. Fifi porque é meio fofoqueiro. Mentira, não é não. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo. Falei certinho? Falou tudo aqui? Certíssimo. Falei isso aí, é Febracis mesmo, certinho? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Imagina, obrigado a gente, porque eu sei que você tem muito assunto. Eu dei uma olhada, né? Já te acompanho há algum tempo pelas redes sociais, mas é para preparar esse roteiro, esse bate-papo. Eu resgatei ali alguns vídeos mais antigos que você compartilhou, sempre levando uma mensagem que realmente inspira. E eu acho que é isso, né? Você encontrou o seu propósito, como eu estava falando agora há pouco, né? Como que é isso na sua vida? Você que é empresário, é empreendedor e ainda compartilha essas mensagens para outras pessoas, incentivando e motivando outras pessoas. Como que é isso para você? É algo que, assim, o propósito ele encontra a gente, né? E desde muito novo eu tenho desejos de empreender, de viver uma vida que também, não só empreender no sentido de ter uma empresa, de ter um negócio bem sucedido, mas que as pessoas também sejam levadas a sério e também tenham oportunidade de crescer, se desenvolverem, etc. Então, nessa fase que eu me encontro hoje, né, e principalmente quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, eu descobri uma forma seguinte: eu tenho um desejo de fazer tal coisa, mas agora eu tenho uma ferramenta, agora eu tenho uma metodologia que vai me ajudar de fato a colocar isso, sem ser por tentativa e erro, agora com uma metodologia eficaz, eficiente. É uma fórmula. É uma fórmula. Mais ou menos isso. É uma fórmula para você seguir aquela fórmula. Sim, e segura, testada, confiável. Tá. E que você, dessa forma, eu não vou nem machucar ninguém. Porque e realmente você alcança os seus objetivos. Exatamente. E você se identificou quando? Quando foi a primeira vez que você resolveu empreender? Olha, desde quando eu escolhi fazer a faculdade de administração de empresas, eu tinha um desejo de ser empresário. Não sabia exatamente o que significava isso, talvez, não tinha muita clareza. E nem a área sentido. Também? Ou sempre teve alguma nem a área? Área também. Nem se for alimentação, como é hoje, ou não? A alimentação era a última coisa que eu pensava em fazer. É mesmo? Porque na alimentação eu tinha sempre uma preocupação em gerir um estoque de insumos perecíveis, né? Então, aquilo para mim era algo assim que, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui vai ser meio complicado, etc. Mas eu vou explicar por que hoje eu tenho uma franquia de alimentação, que eu tenho uma segurança boa nesse sentido hoje, que eu continuo tendo ainda essa preocupação, mas é mais fácil administrar no modelo da franquia que eu tenho hoje. Mas a atuação, né, de trabalhar ou não, de ser empresário ou não, eu queria trabalhar mais realmente com
com serviços, né? Trabalhar com coisas voltadas para o RH, voltado para o financeiro e tal, que era uma coisa que eu ia gostar mais de ter um negócio mais naquela área. Então, sempre que eu via assim, um negócio, pensava num negócio, eu não pensava exatamente no produto final. Mas, no comércio mas sim que na chega gestão. ali no consumidor. Mas sim na gestão. Tá. Né? E hoje, que tem que Os ficar bastidores, bem claro, né, vamos falar assim. porque o importante também é o seguinte, independente do ramo, eu aprendi isso uma vez quando o presidente, se eu não me engano, o presidente da Nabisco, ele saiu da Nabisco e foi comandar a IBM. Se eu não me engano, são esses os parâmetros. Então eu falo assim, o cara não entende nada, ou foi o contrário, tá? Enfim, mas são áreas completamente diferentes. Mas por que ele foi contratado na outra empresa, que é um outro negócio? É porque ele entende de gestão. Então, assim, eu como administrador de empresas, é isso que eu gosto de fazer, né? Aprender a trabalhar, inclusive, com recursos escassos, que é um grande desafio que a gente tem. Então, esse era um desejo que eu tinha muito grande, poder ter o meu próprio negócio e poder colocar em prática as minhas ideias e também ver os resultados acontecendo, isso seria uma satisfação enorme. Demorou um pouco, bem mais do que eu gostaria, mas chegou minha vez agora e tô adorando essa fase. E trabalhar com pessoas, né, Felipe? Queira ou não, é trabalhar com pessoas. Você falou de recursos humanos, né, de estar ali, levar o produto, o serviço pro final. É trabalhar com pessoas, tudo se resume em pessoas. Sim. E como que é isso para você, lidar com pessoas? Porque hoje você faz um trabalho muito focado nisso, em motivar pessoas. Sim, a ideia é que, primeiro que tem uma conexão muito grande com o meu perfil comportamental, com a minha essência. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de ter amigos, gosta de me relacionar com as pessoas, mas também tem esse chamado, essa vocação de também liderar, né? De conduzir as pessoas para um patamar diferente. Um patamar melhor do que ele já está, um patamar acima, uma versão acima. Então, quando eu vejo assim, por exemplo, eu tenho um funcionário de nível raso, né? Do nível inicial ali, do chão de fábrica. Ali é só o início. Ali não é para ser o fim. E quando eu vejo pessoas que eu vejo assim, já tem 30 anos na mesma atividade, na mesma função, eu falo, não, bom que provavelmente ela não tem frustração. Tem algumas pessoas têm frustração, as pessoas não têm, as pessoas convivem bem assim. Estão acomodadas ali, quem tá tudo certo, tudo bem, tá no mesmo lugar, na mesma função. Isso. É uma coisa assim que para mim dá uma certa angústia. É difícil assim. pensar nisso, eu também tenho. Mas por outro lado, assim, e aí por conta disso, o que eu tento estimular também nas pessoas que trabalham para mim, é que também elas podem ir muito além, né? Também podem, com o conhecimento certo, vai chegar, vai crescer. E o que eu quero fazer, o que eu falo para assim, contem comigo, porque eu quero ser isso aqui, não é só o salário no final do mês, ou só a atividade aqui, mas vamos fazer cada vez mais. E uma das coisas que eu incentivo, por exemplo, coisas simples, vai fazer uma faculdade. Tem a FATEC aqui que é de graça, entendeu? Se inscreve lá. Inclusive, eu mandei o link para eles fazerem inscrição. Porque tem vários conflitos, né? A pessoa fala assim, mas faculdade é caro, mas tem alternativas, né? Para você, se não for uma faculdade de ensino superior, fazer um técnico, se buscar tem, né? Eu acho que tá tão amplo isso, se a gente jogar na internet mesmo, no Google, né? E vendo toda essa situação, né? A pessoa tem um medo, não tem e tudo mais, aí que eu vejo que como é importante ter um mentor, ter um tutor ali, ou especialmente também ter um coach em algum momento da vida, para que consiga também traçar um caminho. Porque a dificuldade que a pessoa tem é de idealizar um estado desejado, sabe? Assim, o que eu quero ser, onde eu quero chegar e quando eu quero chegar em tal nível. As pessoas hoje... Se você perguntar numa roda aqui, eu vou perguntar agora para você, me fala os seus 10 principais sonhos. Talvez você tenha uma dificuldade em chegar em 10. É verdade. Se eu te pedir 100, então, vai ser mais demorado ainda. Impossível. Então, as pessoas, assim, quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você caminha em direção a ele. Você planeja, você se organiza. Fica tudo mais fácil, né? Você Entre aspas também, mais. né? Sim, não fica mais fácil, mas fica mais claro. Mais claro, E o que eu acho que o que traz... E a consciência, ela é muito importante para o ser humano, né? O que diferencia a gente dos demais é a consciência, dos demais seres, dos demais animais, etc. Então, a gente precisa essa consciência. E a gente ter essa consciência e sabendo que a gente pode mais, porque se um conseguiu, você também consegue. Né? Você conseguindo acreditar, você acreditando nisso, você sabendo que isso é possível, você vai galgar outros degraus. Né? E isso é bom porque você consegue agregar para você e para as pessoas para quem você que você ama, que é muito importante. Isso a gente chama de ecológico. Faz bem para você e bem para quem você ama, né? Para quem está à sua volta. Legal.
Você trabalhou um tempo em uma estatal, é isso? Me conta a sua história, a sua Sim. trajetória, a sua carreira de um lugar para o outro, como que isso foi levando para onde você está hoje? Foi muito interessante isso, né? Porque eu brinco que eu entrei, eu fui empregado público por acidente, né? Ainda estou empregado público, mas o que acontece? Eu me formei numa faculdade de administração, que era muito voltado também para empreender, para montar seu próprio negócio. Então, tinha muitos filhos de empresários que davam comigo lá também e tal. E aquele negócio, pô, também quero. E aí, quando eu me formei, eu estava fazendo um processo, eu fui fazer um intercâmbio, voltei, aí eu fui me inscrever nos processos de trainee, que trainee era o caminho mais legal que tinha para entrar, que eram grandes empresas, eu ia trabalhar numa área que eu ia poder rodar vários setores, para poder ter uma visão geral, né, uma visão sistêmica, para eu poder me desenvolver depois profissionalmente. Só que eu não consegui avançar, eu não consegui um emprego como trainee. Eu cheguei até na última fase de uma grande empresa aí, de um processo seletivo, mas eu fui podado porque 2 concorrentes meus já tinham feito estágio e na área, já conheciam um pouco da área e eu não. Mas eu estava num gás tão grande que eu queria muito. Até os colegas foram muito interessantes naquele dia, que eles falaram, mas como é que você não passou? Você foi muito bem, não sei o que e tal. Até questionaram lá o recrutador lá, o recrutador explicou como é que era e tal. Beleza, entendemos. Foi muito frustrante, obviamente. Mas entendeu, né? E aí, por conta disso, a minha esposa, que na época era minha namorada, ela viu no jornal, numa propaganda, coisa do tipo, que a companhia do metrô de São Paulo tinha aberto concurso para trainee. E como eu estava disputando com os cargos de trainee, falava, trainee, tá trainee, mas pô, empresa pública. Eu sempre falava que eu nunca ia trabalhar numa empresa pública. Mas como era trainee, eu falei, poxa, talvez eles estejam com uma visão diferente, vai ser um negócio legal. E aí eu prestei o primeiro concurso da minha vida e passei, cara. E deu certo. Passei. Mas eu me preparei, busquei um material para estudar e tal. E aí eu me preparei 2 semanas, foi bem curto mesmo o prazo, assim. Então, fui abençoado em passar naquele concurso, né? Mas como trainee? Como trainee. Aí eu entrei, só que o programa, na verdade, não era um programa de trainee. Trainee, na verdade, foi uma estratégia para trazer os jovens para dentro da empresa, que eles queriam oxigenar a empresa. Então, não tinha mesmo um programa que era conhecido nas empresas privadas de você rodar várias áreas, conhecer tudo mais. Eu já fui colocado numa área que eu não queria. Qual? Que eu não gostava. Era uma área de gestão de infraestrutura lá. Que era de serviços de infraestrutura, que atendia toda a empresa, né? Com serviços de... Por exemplo, um contrato de vigilante. Era a nossa área que cuidava, contrato de limpeza, era a nossa área que cuidava e tal. Que, na verdade, isso era uma coisa que eu não queria naquele momento, que eu queria muito trabalhar com finanças ou RH. Mas aquilo me deu uma bela de uma base e eu continuei trabalhando nessa área depois que eu mudei de empresa, inclusive. Por mais de 10 anos eu tenho essa experiência, então me agregou também naquele momento. Não era o que eu queria, mas agregou. E aí foi isso que aconteceu. Mas depois de 1 ano e 10 meses, mais ou menos, eu me desliguei de lá para vir trabalhar em Furnas. Né? Porque eu estava trabalhando em São Paulo. Aí eu queria vir para Mogi, não queria mais ficar viajando e tal. Um jovem, né? Você tem aquela ansiedade, tem aquela vontade de querer tudo fácil, tudo perto e tudo mais. E aí, então, eu queria vir para Mogi. E aí, só que Mogi, procurando os empregos, eu não chegava a nada que tivesse um salário legal, enquanto eu já tinha lá. E aí surgiu de novo um concurso público, que era o de Furnas, que era para trabalhar aqui em Mogi. E de novo eu prestei o concurso. E eu passei em primeiro lugar, inclusive. Ô, louco. Passei em primeiro lugar aqui. É nerd, então, né? Você sempre foi nerd? Não, na não escola? nerd, não? Na escola não era, não? Não. Ou não tinha 9, 10? Pelo contrário, meus pais passavam um apuro comigo. É mesmo? Passava. Mas aí eu gostava muito de jogar futebol, né? Então, nos intervalos, qualquer momento que eu tinha, eu jogava um futebolzinho. Eu não estava muito afim eu gostava de fazer atividade física. Eu não gostava muito de me dedicar aos estudos, não. Mas aí o que acontece? Eu passei também. Só que naquele momento, foi uma experiência até interessante nisso. Que naquele momento a vaga já existia, passei em primeiro, então eu falei, vou ser chamado imediatamente. Então eu abri mão do metrô, pedi para sair do metrô, esperando entrar ali em Furnas. Só que Furnas vai me chamar só depois de 2 anos e pouco. E aí? E esse tempo faz o quê? E aí, o que você fez nesse intervalo, né? Aí nesse intervalo eu consegui um outro emprego, fui trabalhar lá em Barueri, né? Depois de Alphaville ali, mais longe ainda, então aquele negócio que eu não queria viajar de ônibus mais fretado, eu comecei a viajar de carro, fui dirigindo ida e volta, então eu ficava 5 horas no trânsito por dia. Que isso, tá doido. Só que lá eu tive a oportunidade de ser um gestor de logística lá, né? Então, mesmo sem ter muita experiência, mas a empresa também era de médio porte, então ali eu tive uma experiência muito legal, que eu fui entender de um negócio que já tinha na minha formação também, mas eu fui me aprofundar um pouco mais, e foi quando eu comecei também a ter a oportunidade de liderar pessoas. Então, na minha equipe tinha cerca de 15 pessoas que eu pude comandar, ainda muito novo, ainda com 20 e pouquinhos anos e tal. Foi muito legal a experiência.
E também atrelou muito legal, porque eu também tive uma experiência internacional que o meu cliente era chinês. Então, eu tinha que tratar com os chineses direto então, era uma função bilíngue. Em inglês. Em inglês, isso. Uhum. Então, foi uma fase muito bacana, bastante sofrida por conta de ser ida e volta e tudo mais e tal. Mas depois disso, consegui entrar em Furnas e tal, então minha qualidade de vida aumentou pra caramba. Passaram esses 2 anos, aí veio pra cá. Mas isso sempre ficou dentro de mim, né? Essa questão de querer empreender e tudo mais. Até chegar o momento, e sempre pensando naquele negócio, né? Ainda com aquele pensamento, pô, vou fazer um pé de meia, depois que eu fizer um pé de meia, então, aí eu consigo me desligar, vou empreender e tudo mais e tal, que é o beabá mesmo, acho que isso realmente é sensato, acontece e tudo mais, mas não era, ia demorar muito mais tempo. A fórmula não era aquela fórmula para mim, sabe? E aí, depois que eu fiz, então, a formação que eu fiz, na verdade, quando eu fiz o método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional, que é ministrado pelo Paulo Vieira, ali muitas coisas foram organizadas, muita consciência surgiu e as minhas crenças foram reprogramadas. Então, naquele momento ali, que eu achava que não ia dar, que não era possível e tudo mais, eu já estava disposto a correr riscos, disposto a usar mais, né, do que eu estava usando e etc. E aí logo depois entrou a pandemia, então teve aquele momento ainda de espera, mas logo após a pandemia surgiu a oportunidade, surgiu a vontade e tudo mais, e aí eu comecei a empreender de fato, né? E aí eu empreendi, hoje eu tenho uma cafeteria, tenho uma outra franquia que ainda vou colocar em operação até o final do primeiro semestre do ano que vem. E tenho também a Febracis Select hoje, que é o encaixe perfeito dessa minha vocação com a minha carreira, né? Caramba, e como você concilia tudo isso? Como que faz? Como que é a rotina? Cara, o home office ajudou demais, né? É verdade. O home office ajudou demais. Facilita. O home office dá pra gente definir os horários, né? Dá pra trabalhar um pouco melhor nesse sentido. Mas, obviamente, para ter um sucesso, você não dá para trabalhar menos horas do que você trabalha como empregado. Você tem que trabalhar mais horas. Não é porque você é um escravo, porque você é um cara ganancioso, mas é porque é necessário. Então, é necessário. E no empreendedorismo a gente tem que aprender a fazer o que tem que ser feito. Tem muita gente ainda com aquele pensamento assim, eu vou largar o meu emprego como funcionário porque eu quero trabalhar menos e eu vou empreender. Sim. Coitada da pessoa. A pessoa não sabe o que está falando, né, Felipe? Porque não é assim que acontece, né? Aí. Vai trabalhar mais. Pelo menos nesse começo, nesse período, trabalhar muito mais do que antes. Sim. Mas aí o pensamento mas é uma coisa para mim, é uma coisa para o meu sonho, é uma coisa do que eu estou em busca, né? É um dos maiores prazeres que eu tenho como empreendedor é que eu gero emprego, sabe? É algo que me fascina, assim, sabe? Eu consigo gerar 5 empregos, consigo gerar 6 empregos, 7, vou gerar mais, entendeu? E isso é muito legal. Eu sei que é um começo, estou plantando ainda, mas eu já sei que fruto que vai dar, sabe? Eu sei que lá na frente como é que isso vai se multiplicar e etc. E é interessante o seguinte, né? Quando a gente monta um negócio, no caso, essa experiência que eu estou tendo, eu montei um negócio, mas eu não... Já fico pensando na multiplicação desse negócio. Né? Então, assim, mesmo que o negócio fique estável, lógico que essa é a missão, em mais um ano isso vai estar já sendo administrado provavelmente por uma outra pessoa, só que eu vou estar ainda em expansão, eu vou estar agora... Me preocupa, eu vou estar atuando com a outra, com a próxima franquia. A sua cabeça está lá na frente, mas para isso você tem consciência plena dos passos que você, dos degraus que você tem que subir. Sim, e do jogo de cintura você tem que ter também, porque para fazer as calibragens, né? Porque não é porque eu tracei aquele plano que ele vai ser linear, vai não vai, planejamento jeito. Não é assim, né? Não acontece tudo que a gente planeja, né? Infelizmente, se fosse assim, né, Felipe, tá tão mais fácil, né? Mas quando você planeja, pelo menos você sabe que tem um caminho a seguir. Né? O planejamento é importante, não estou dizendo que não é muito importante planejar, mas nem sempre, quase nunca acontece do jeito que a gente quer. Então, assim, é sempre legal ter o plano B, ter o plano C, improvisar e vamos que vamos, e continuar ali até encontrar de novo o norte do início. Você é ansioso como empreendedor, assim, de querer sempre buscar mais e mais, mas não está rolando, não, que está errado, a ansiedade toma conta de você? Parece que não. Parece, se você está enganando a gente, porque, muito bem, ele fala calmo, ele fala manso e devagar, diferente de mim, estou aqui, ó. Você é ansioso? Eu tenho meus momentos de ansiedade, mas nessa pergunta que você está falando, eu posso considerar que eu não sou ansioso, porque eu não fico no desespero de fazer algo, aquilo me gera no dia a dia. Mas eu perco minhas noites de sono também de vez em quando, porque eu tenho algumas ideias que surgem
né, de madrugada. Então, E que você quer colocar então em eu prática acordo, já. porque quando eu perco o sono de madrugada, meu cérebro já começa a trazer pensamentos ali, coisas, uma retrospectiva do que aconteceu, que me dá uma ideia para os próximos passos, etc. E aí você toma um chá da MN Própolis pra ficar relaxado e dormir tranquilo, que é isso, né? Que já emenda a publi no Muito bom, mentira. muito bom, muito bom. Mentira. Vou experimentar. Mas é verdade, é verdade. É muito bom. Um chazinho antes de dormir pra dar uma relaxada. Eu sou muito ansioso, Felipe. Sim. Sou muito ansioso mesmo. Aliás, com a pandemia, eu acho que tem o Felipe antes e depois. Eu era mais, não que eu não seja ainda. Eu era muito mais ansioso. Eu acho que as coisas foram, não, calma, tudo tem seu tempo. Não, aquilo que você está pensando não vai sair dali por enquanto. Sempre um chazinho, alguma coisa me ajudou bastante num período aí mais que eu vivia ansioso, principalmente no começo da pandemia. Uhum. Como é que foi para você nesse início aí, março, abril, maio de 2020? Você não tinha ainda a cafeteria, não tinha? Não, ainda não. Então, como é que estava a sua cabeça nesse momento? Nesse momento eu era... Surtando igual mais da metade, aliás, 80%, 90% das pessoas? Cara, eu fui presenteado com a pandemia, eu digo assim, né? Eu brinco, mas é sério com isso. Porque o meu filho nasceu em outubro de 2019. Ah, que legal. Então, quando surgiu a pandemia e a gente teve que ficar home office, né? E aí eu pude aproveitar todos os momentos do meu filho. Eu fazia reunião com meu filho no meu colo, assim, sabe? Bebezinho e tal. Que era o que eu não tinha vivido com a minha filha. Com a Laura. Né? Com a Laura, com a Laurinha, que é sua fã. Porque quando ela a minha esposa ficou com licença, ficou com ela, mas eu voltei a trabalhar. Né? Então eu não ficava o dia inteiro em casa. Então eu não via a mesma coisa. Sem contar que era marinha de primeira viagem, né? Você não sabia muito bem como é que lidava com as coisas. Já com o segundo, eu tinha uma experiência incrível. Então, assim... Já mais tranquilo, já sabia. né? E eu poder curtir, sabe? O pessoal sabia que 10 horas e 4 horas da tarde não podiam me chamar para reunião, porque era a hora do lanchinho do meu filho. Que bonito, o lanchinho. Então eu aproveitei muito bem esse momento. Obviamente que eu também estava passando uma fase profissional de muito trabalho. Quando a gente mudou para o home office, eu não tinha horário para parar. Então, eu até tive um princípio de burnout na questão, mas mais por ter um estilo de vida inadequado, né? Porque eu comecei empolgado com o trabalho, eu acabei não parando para pensar que eu estava estragando meu corpo, ficando horas e horas ali... Sem comer e mentalmente também ali, ligadão, emocionalmente ligado. Cheguei a parar de trabalhar, assim, comecei tipo 5 horas da manhã e parei meia-noite, assim, numa levada doida, assim. E sem perceber isso. E aí... Mas assim, esse foi um ponto que aconteceu, mas que foi muito legal, porque uma das coisas que foi um dos frutos, né, do coaching, da inteligência emocional, é de aprender com o erro. Né? Os erros, eles não são feitos para serem evitados. Né? Mas tem que aprender com o erro. Né? Então eu aprendi rápido com esse erro. Eu não gostei de passar o que eu passei, né, e de ver que até um telefone poderia me incomodar, uma ligação de telefone, ao tocar o telefone aquilo já me despertava. Mas assim, mudança de estilo de vida completo, né? Fui passear, fui viajar, curti mais a família, assim, fora sem pensar no trabalho, então tudo isso veio e agregou. Então foram muitos aprendizados que eu tive e que também me ajudou na condução, né? Enquanto eu estava gerente dentro dessa instituição hoje que eu ainda trabalho, é que eu pude também identificar nos meus colaboradores quais deles tinham esses mesmos problemas, seja depressão, seja ansiedade e tal, mas que aquilo estava incomodando. E eu pude ajudá-los a ter um equilíbrio, né, com o trabalho e até de reduzir o absenteísmo, né, dentro da nossa equipe. Então, assim, são grandes aprendizados ótimos que a gente tem que foram válidos. E a pandemia, ela foi um divisor de águas, porque ela trouxe muita lição pra gente, né? Verdade. Em questão Ressignificamos muitas coisas, né? Sim, muito interessante. Mas para mim, ao mesmo tempo, foi também um grande momento de pegar impulso. Né? Porque logo após a pandemia, eu já tive a oportunidade de empreender, de inaugurar. Então, esse foi um momento muito importante para mim. Assim, foi uma fase muito bacana. Eu acho que eu não desejo uma pandemia para ninguém. Claro. Não, foi horrível, né? Mas poder aprender e passar por isso. A gente tentou pegar o melhor de uma pandemia mundial que aí acabou com tantas vidas e famílias. Sim. Ô Felipe, você falou de erro, né? A gente cresce, a gente tem essa coisa de aprender desde criança a nunca errar. Uhum. Não, a gente não pode errar.
é uma crença também que vão colocando na nossa cabeça. Como fugir disso? Como fugir? Tem alguma ferramenta, alguma assim, a gente tem que colocar na cabeça, não, porque a gente está aqui para errar, sim, e esse erro ele pode se tornar o acerto futuro. Como que é isso? Bom, quando uma criança, ela não tem a maturidade para administrar tudo isso. Então é muito importante que os pais, né, administrem melhor isso, né, na educação dos filhos. Então, e como é que você faz isso? Você tem que ter a consciência, primeiro, e acreditar de fato que o erro não é uma coisa boa, no sentido assim de que não dá para ficar errando para sempre, Claro. mas que também é algo que faz parte da vida. E né? que muitas vezes até é necessário Com para certeza. você aprender e evoluir. Exatamente. Então o erro, na verdade, ele é só um checkpoint, né? Que ali você para repensar e seguir mais o próximo passo para o próximo checkpoint que você vai ter ali mais para frente. E quando você ignora isso, quando você, a criança provavelmente assim, faz algum erro e ela não tem um aprendizado, não tem uma orientação adequada, aquilo vai realmente criando crenças limitantes. Né? Ela vai achando que aquilo lá que, na verdade, não é que é uma crença limitante que vai afetar o fazer dela necessariamente, mas também afeta a identidade. Né? Então, o ser humano, assim, existe uma pirâmide do indivíduo que mostra 3 níveis de crenças, né? Três áreas muito importantes das crenças, da formação do ser humano, que é a crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. A identidade, então, pensando numa pirâmide, né? Então, a base é a identidade. A base maior, a a porção maior é a identidade. E então fala, a identidade é o ser, a capacidade é o fazer e o merecimento é o ter. Então, em muitos casos, né, as pessoas, elas com as crenças, com essa educação e tudo mais, isso pode estar afetando isso ao longo da vida. Até os 12 anos de idade tem toda essa formação da identidade mesmo, né, a formação das crenças ali, que você pode reprogramar depois, obviamente, mas você vai tendo essa formação o tempo todo, né? E aí você acaba interferindo nesse sentido. Então você acaba tendo uma criança e depois a criança mesmo já fica insegura, o adolescente, que isso vai impactar lá no adulto. Sim. Sabe? Que acha que não merece ter um namorado, uma namorada, que é inseguro para falar, que não merece ser rico, ou que não é amado por ninguém. Tem aquela coisa do dinheiro, o dinheiro é coisa ruim, é uma coisa ruim, Sim. É uma crença limitante. Sim, exatamente. Então, é muito importante, né, administrar esse tipo de situação. E o ser humano em si, ele sempre evita, ele esconde o erro, né, por conta dessa formação, dessas crenças que acabam sendo formadas. E esconder o erro, o que acontece? Ele evita o aprendizado. Quando você esconde, você está dizendo o seguinte, ó, isso aqui não tem significado nenhum, não é importante. E aí, então, você segue a vida com um monte de sujeirinha debaixo do tapete, e que são sujeiras, de fato, que deveriam ser... Que só vai acumulando. Exatamente, que deveriam ter sido jogadas ali, deveriam ter sido limpas no momento mais oportuno. Quando não é, obviamente, que você ainda tem a chance de limpar todo aquele entulho, mas é importante que faça esse trabalho. Então, para resumir assim a questão do erro, não tem por que ter medo de errar, mas você tem que ser autorresponsável. Né? O autorresponsável significa que você não fica justificando, não fica contando historinhas, por que você fez aquilo, ou por que você deixou de fazer aquilo outro, mas que você assume a responsabilidade seguinte, realmente eu não fiz, por vários motivos, pode ter vários motivos, mas não tem necessidade de você ficar justificando, porque você já entendeu que foi errado. Então você se retrata e corrige a rota. Tá. Né? Quando afeta outra pessoa, obviamente, você tem que se retratar também, não é simplesmente ignorar e cair fora. Você tem que acertar todas as pontas, mas isso é importante. Então o erro, ele é uma coisa que vai acontecer, é uma verdade absoluta, ele sempre vai acontecer, mas só depende de você. Em qualquer fase da vida, em qualquer idade, qualquer situação, em qualquer momento que você esteja passando. Qualquer momento. E aí você tem que decidir o que você vai fazer com ele assim que ele acontecer. É usar ele com sabedoria, né? Sim. É isso. Falando de crenças limitantes, quais são as crenças limitantes mais comuns dos empreendedores? Vamos lá, o microempreendedor, quem está começando, tem muitas crenças. A gente cresce com muita... Aliás, pessoas em volta falam, né, certas coisas. Quais são as mais comuns que você, com a sua experiência,
consegue captar? Que empreender no Brasil não dá dinheiro. É uma, né? sim. Que, Acho que é a maior mesmo, né? que quem e trabalha não fica rico, né? E também que a tributação, né, que no Brasil é tão alta que aqui não tem como ganhar dinheiro não fazendo certo. Do jeito certinho, Tem, verdade. né, que você tem que sonegar, tem que fazer por caixa 2, etc e tal, para poder ter o sucesso na vida. E assim, aí como é que a gente combate isso? Você tem que olhar para os resultados, né, que existem aí disponíveis. Quando você pega uma grande empresa, ou você pega alguém que cresceu, você vê os resultados dele. Você vê se ele conseguiu. Ele conseguiu vencer, ele conseguiu. Tem grandes empresas que empregam milhares de pessoas, né? E que a origem dela é pequenininha, é o micro que cresceu. E está no Brasil, tem a mesma tributação, tem o regime tributário brasileiro, Uhum. que depende, lógico, depende do porte da sua empresa, tem um regime específico, mas mesmo assim, quando ela está maior, ela tem um regime mais rigoroso ainda. Então, se o pequeno já tem essa mentalidade que não dá, como é que ele vai se tornar grande? Né? Então, isso tudo é uma questão de crenças mesmo, essas crenças limitantes que impedem o brasileiro de empreender. E quem empreende, né, assim, já tem uma barreira aí do cara querer empreender. E depois que o cara já está como empresário, já está fazendo a coisa acontecer, ele inventa outras barreiras para que ele também não cresça, que ele não prospere, que ele não multiplique. Por exemplo, muito provavelmente se reunir aqui meia dúzia de microempresários aqui, você vai perguntar se ele está planejando dobrar o lucro dele no próximo ano. Vai dar risada, como assim dobrar o meu lucro? Né? Então, assim, por quê? Porque acha que isso não é possível, que isso é para outra pessoa e não para ele. Não que ele não queira, é que ele acha que é impossível. Exatamente. E, na verdade, ele tem que conhecer que ele é capaz, que ele consegue, que existe, assim, talvez o que ele não tem hoje é um conhecimento suficiente. Mas se ele buscar o conhecimento, ele vai além. O Paulo Vieira fala muito isso, né? Se eu cheguei até aqui é pelo conhecimento que eu tenho. Se eu não cheguei até lá é porque eu ainda não tenho esse conhecimento. Então, eu adquirindo esse conhecimento, eu vou chegar lá. Entendi. Tem algum empresário que para você é uma referência, talvez na família? Não. Não, na minha família eu não tenho nenhuma referência de empreendedores assim. Meu pai, inclusive, ele nunca procurou emprego. Meu pai, ele tá fazendo curso técnico, né, de elétrica, eletroeletrônica, não sei como é que chama direito. E lá em Minas Gerais, e uma empresa de energia aqui de Mogi, foi até a escola trazer uma equipe de alunos para vir trabalhar aqui em Mogi. E ele trabalhou nessa empresa durante 30 anos e tal, foi o único emprego dele, com a carreira dele e tal. Lógico, se dedicou, cresceu, virou chefe lá também e tal, foi uma carreira muito bem sucedida. Mas nessa linha, assim, sempre de estar ali tendo a certeza do que vai acontecer no final do mês, porque ele é funcionário. A estabilidade, né? A estabilidade. Existe estabilidade? Hoje em dia, existe? Existe. Tá bom. Então vamos ao próximo assunto. Desculpa, beleza, pode continuar. Tá bom. Eu interrompi aqui. Porque eu existe, mas com reticências. Com reticências, então. Porque seguir. a gente sempre ouviu falar de estabilidade em gerações antigas. Hoje em dia... Sim, né? sim. Mas desculpa. E aí eu não tive essa referência dentro da minha casa, né? Nenhum tio também que empreendeu, que foi nada disso. Mas isso, cara, desde pequeno eu sei que eu tenho isso dentro de mim, assim. Então eu não sei de onde que vem, né? Porque, assim, eu acredito que foi Deus que me deu essa vontade. Claro. E aí eu sigo dessa forma. Mas alguma referência assim de fora? Então, a referência de não fora, como empreendedor, mas... Não, o que eu admiro muito, assim, eu busco sempre uma referência que tem de pessoas que têm uma idade parecida com a minha, né? Que eu me identifico mais, assim, que parece que sou eu. E um cara que eu admiro muito, cara, que eu tenho muita vontade de conhecer, é o Felipe Tito. Felipe Tito. Porque, assim... O cara ganhou muito dinheiro. Foi um cara que virou uma chave de uma forma tão impressionante, porque eu conheci ele da Malhação. Aí o cara desapareceu da televisão, daqui a pouco ele volta, mas ele volta, assim, totalmente diferente, fisicamente diferente, né? Forte e tal, não sei o quê, mas também com cabelo raspado, tudo meio diferente, mas com uma visão de negócio, de empresa. E agora ele já é muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. E o estilo de vida dele que também me agrada muito, porque é um cara que assim, ele demonstra muito isso, que ele se importa com pessoas, mas que ele tá sempre ali fazendo coisa nova, ele não tá parado, sabe? Ele não tá ali, porque agora eu tô esse mundinho aqui, não, o cara tá sempre ajudando, fazendo e tudo mais, tal, ele tá contribuindo. Viaja pra caramba, trabalha pra caramba, realmente, tal. Sim, claro. Mas ele
colhe bons frutos assim nesse sentido, mas com uma qualidade de vida que eu acho interessante. Eu me espelho Muito nele. legal, Assim. interessante. É porque ele é jovem, né? Jovem, Só não tem as todo tatuagens que ele promissor. tem, não tem nenhuma tatuagem. Não tem nenhuma? Não. Eu vou aproveitar o gancho do Felipe Tito, porque eu sou desses, o Rodrigo. Vou pegar o gancho, porque bota o vídeo da Hope aí, o Léo. Porque temos Felipe Tito, mas de pijama. Tá vendo? Ele tá em todas. O Felipe Tito é garoto propaganda da Hope. Eu tinha que aproveitar esse gancho nesse momento, não é verdade? A Hope do Mogi Shopping, ó, a loja que está localizada ali na praça de eventos, que faz um sucesso em todo o Brasil e claro que em Mogi das Cruzes também. O pessoal vai lá para procurar moda íntima, lingerie, com qualidade, com conforto, com estilo. Pijamas masculinos, como o do Felipe Tito lá. Gente, realmente, é aquela roupa para você dormir sossegado, sabe aquele sono gostoso? É a roupa da qualidade, do tecido e estilo também da Hope do Mogi Shopping. E também moda casual. Muita gente não sabe falar roupa é cueca, calcinha. Não, tem moda casual também para você estar sempre confortável e no estilo e na moda. Tá aí, Hope _ Mogi Shopping é o perfil do Instagram. Eu quero aproveitar agora, Felipe, e vou te dar um kit da MN Própolis. Uau. Temos aqui, ó, porque a MN, eu vou dizer para você, é a nossa apoiadora, nosso patrocinador, e que a gente tem muito orgulho da marca, né, MN Própolis, que exporta os seus produtos para tantos países, e é de Mogi das Cruzes, sabia disso? Sim. É de Mogi e faz um trabalho incrível, cada vez mais lançando produtos orgânicos, sempre preocupados ali. Lançaram recentemente os temperos, né? Posso pegar aqui rapidinho? Claro, fica à vontade. Ó, os temperos, esse aqui é cebolinha, mas sem salsa, tomilho. Os temperos da MN Própolis para deixar a sua comidinha aí mais gostosa, mais saborosa. E orgânico, tá, gente? Lá da fazenda MNH, em Paraibuna, é tudo feito de lá, plantado lá e tudo e com muito cuidado. A gente acompanhou, né, o processo, como que eles separam cada tempero, é tudo manualmente. É um trabalho, assim, com muito carinho, que eu tenho muito respeito e orgulho, assim, deles fazerem parte da família do podcast Plugado. Muito obrigado legal pelo presente, gostei muito. Isso aqui é muito bom para a imunidade, para um monte de coisa. Show. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Eu tinha que fazer do Felipe Tito, ele falou, Felipe Tito, eu falei assim, não, vamos lá fazer agora, o merchan ia ser depois, mas... Agora, você falou uma coisa em um dos seus vídeos que me chamou a atenção. O capital intelectual, o capital emocional e o capital financeiro, que são coisas que vai te ajudar a sair de um momento de crise. Explica esse contexto aí. Se a gente parar para pensar o seguinte, né? Quando vem uma crise, ela realmente vem para interferir no seu dia a dia, né? Ela interfere. Ela interfere no seu momento, ela interfere ali na sua rotina e no seu planejamento especialmente. Então, o primeiro ponto ali é ter um capital emocional, para você poder absorver isso e ter a capacidade de agir de forma correta, mesmo diante de uma situação tão adversa. O capital financeiro, ele é muito importante no sentido de que você tem uma crise, as coisas podem mudar, mas você tem, financeiramente, você está resguardado, né? Tem até uma história na Bíblia, que é a questão no Egito, né? Quando veio aquela escassez, mas que durante 7 anos ficaram ali guardando, porque depois dos 7 anos de escassez, tinha recurso para manter o povo e ainda por cima atender também o povo que estava à sua volta também ali na região. Então isso faz muito... eu entendo que é muito importante isso para ter essas coisas. E o outro capital que você falou? É o capital emocional, financeiro e intelectual. É o intelectual. Por que o intelectual? Porque em momentos de crise é muito comum você achar uma desculpa para você ficar estagnado, para você parar. Né? E é uma situação que eu entendo, assim, que faz muito sentido, até se você analisar a história de outros empreendedores, é nesse momento que você tem que se preparar mais. É nesse momento que você tem, porque quando você passar da crise, quem vai ser você? Você vai ser o mesmo? Porque se a crise dura 2 anos, você vai ser o mesmo depois de 2 anos? Uhum. Você não vai ter nada para agregar, não vai ter nada novo. Né? Então é importante que você esteja capacitado, aprendendo, buscando. E hoje tem muitos recursos, né?
Hoje você não precisa mais ir até uma faculdade buscar o conhecimento. Hoje você tem redes sociais, você tem canais gratuitos que você consegue adquirir muito conhecimento, adquirir coisas novas, aprender coisas novas. E não é nem que aprender só coisa nova, mas aprender mais do que você já sabe. Então, eu acho que esses três é muito importante. Se você tiver só o financeiro, tiver só o emocional ou intelectual. Ou intelectual, mas eu digo assim, não, mas o financeiro e o intelectual, eles vão te ajudar sim, né? É o que vai te dar uma estrutura um pouco melhor. Só que o emocional é que é a grande sacada, porque você vai tirar o melhor de si e o melhor das pessoas. Né? A inteligência emocional tem esse propósito, né? Esse é o resultado dela, de você tirar o melhor de si e o melhor das pessoas que estão ali à sua volta, o melhor dos outros. Então, quando você tem esse conjunto das três coisas, porque não adianta também você ter só o capital emocional e você não conseguir gerar, né, a mudança, porque você não vai ter o capital suficiente ou você não vai ter o conhecimento suficiente. Então, tem que ter o equilíbrio das coisas. Então, quando você tem o emocional, ainda que você não tenha o financeiro e não tenha o intelectual, você vai buscar isso. Porque isso vai te conduzir a buscar a ter essa consciência, mas buscar também esse negócio assim, poxa, então tá. Então beleza, tá vindo uma tempestade aqui e tal, o que eu preciso fazer? Vou abrir o guarda-chuva? Ou eu vou me esconder debaixo de uma cobertura? Né? Então você tem que ter esse jogo de cintura. Então, quando você soma as três coisas, eu acho que você fica muito bem estruturado. Isso é uma coisa que eu gosto muito, de pensar sempre nos alicerces. Né? Que tipo de alicerce eu tenho que vai me sustentar? Então, se for pensar num tripé aí, né? Esses três eu acho que realmente eu recomendaria. A gente está sempre ali muito com legal, ele funcionando. Legal. Muito bom. Ó, tu vem com já até abre, né? Dá um na mente. Ô Felipe, vamos falar de mudança, porque mudança eu acho que daria um podcast inteiro só para falar de mudança. A gente está chegando aí no ano novo, 2023, sempre vem com aquela sensação de que, não, vamos fazer tudo diferente. Por mais que não faça, mas a gente pensa, né? Vamos fazer diferente, vamos buscar o nosso sonho, ou então até criar metas, né? Não, vamos fazer isso para chegar em um objetivo, em um plano, traçar um plano. Tem muita gente que faz isso e planeja, enfim. E muita gente que se prepara para a mudança, mas muitas vezes a mudança também vem assim, chegando e você tem que se virar, tem que improvisar. A mudança assusta, né, Felipe? Isso eu estou falando só quando, não só na área profissional, né, na carreira, ou como empreendedor, qualquer outra carreira, mas na vida pessoal também, né? Às vezes, não sei, vem um divórcio, vem coisas que você não estava esperando naquele momento e que é uma grande mudança na sua vida. Até um filho, uma filha, né? Por mais que seja a coisa melhor do mundo, mas é uma grande mudança, né? Isso cria expectativa, cria ansiedade. Eu queria que você falasse quais são os principais desafios quando se trata de mudança, ainda mais agora no momento que a gente está acabando um ano para começar o outro. De resoluções. De resoluções, de você começar a pensar e o que vai ser de janeiro, fevereiro em diante. Eu já desisti da dieta, por exemplo. eu todo ano prometo e cumpro assim os 2 primeiros meses, depois esquece. Então assim, já estou mais maduro, já sei que é isso mesmo, sei que tem que me cuidar mesmo da saúde e é isso. Como que é isso? Quais são os desafios da mudança? Eu acho que eu começaria da seguinte forma. Primeiro tem que ter a consciência de que você é o único responsável pela situação da sua vida hoje. Né? No sentido de que você está colhendo aquilo que você plantou. Obviamente que existem as suas exceções para uma tragédia e uma catástrofe. Tá? Isso aí realmente não é a gente que planeja, não é a gente que planta. Então isso acontece, etc. Mas tirando essas duas situações, você é o único responsável. Então, quando você fala de uma mudança, que você está pensando em mudar, a força que vai realmente te levar para essa mudança, ou concretizar uma mudança, é você primeiro ter essa consciência de que você é o autor da sua vida. Nesse sentido de que você vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Então, quando a mudança vem, ou a mudança você deseja uma mudança, e às vezes você está pensando sempre na mudança no que está ao seu redor. Eu tenho que mudar meu emprego, eu tenho que mudar meu chefe, tenho que mudar não sei o que e tudo mais e tal. Mas você acaba não fazendo essa análise seguinte, poxa, mas e eu não preciso mudar? E se eu mudasse em tal coisa, que resultados eu teria? Verdade. Então,
isso é um conceito da autorresponsabilidade, que inclusive está num dos livros do Paulo Vieira, que chama O Poder da Autorresponsabilidade, que eu também sou ministrante desse livro, cara. Eu adoro esse tema, acho muito bom esse tema. Palestro sobre ele, também dou treinamento. Legal. Mas é importante ter essa consciência realmente de entender que a gente, ele tem... Então, quando você entende essa responsabilidade, esse papel que você também tem um privilégio de dizer o seguinte, poxa, então se eu ainda não tenho os resultados que eu queria, o que eu posso fazer? Que tipo de semente eu vou plantar hoje para ter os resultados que eu quero ter? Porque às vezes você não percebeu ainda que você não plantou corretamente. Que você também poderia ter colhido coisas novas se você tivesse plantado coisas diferentes. Então, quando você tem essa consciência, o jogo muda, a perspectiva muda. Né? O seu futuro ali, agora, você consegue ter uma certeza do que você vai colher. Talvez você não saiba quando, mas você sabe o que você vai colher, porque você está plantando. Então, até dentro dessas situações todas que a gente estava conversando aqui, sobre uma crise, por exemplo, que vem gerar mudança, é importante que você tenha essa consciência de você reagir, de você agora começar a plantar diferente. Por exemplo, eu queria que o meu relacionamento mudasse. Eu não queria, meu casamento está em crise, acho que vai acabar numa separação e tudo mais, tal, a gente não está se entendendo e tudo mais. Ok, mas o que aconteceu? O que você fez? O que você semeou até esse momento? Fazer essa perspectiva, olhar para trás. O passado serve muito para isso. Não é para você ficar depressivo, ficar lá amarrado, mas para você olhar o seu rastro. É ter humildade, né? Tem gente que não tem humildade de questionar o que você mesmo fez, né? Sim. Não só apontar o outro. E quando você enxerga isso, tem pequenas ações que você pode fazer, de mudança de comportamento, mas porque você gerou essa consciência. E não vai ser fácil, mas você vai mudar. E você vai engolir alguns sapos, sim, você vai sofrer algumas ingratidões em algumas mudanças que você faz, mas você vai poder reconstruir ou recuperar o seu casamento, por exemplo, numa situação dessa, quando você tem essa consciência. Depois que já aconteceu, também gera essa mudança. Porque esse impacto que você sofre muda completamente. Você estava casado até então, se separou, agora é um novo mundo, que pode ser um mundo de muita alegria já para quem já estava louco para fazer isso e tal, e se sentir livre, como também sentir, pô, mas agora o que eu faço? Né? Então, assim, a mudança, o ser humano tem que ter essa consciência disso, mas especialmente, assim, entender que as mudanças elas não são ruins. E nem tudo tem que ser mudado, né? Assim, porque hoje eu estou indo aqui, agora eu quero mudar, eu vou fazer uma outra coisa da minha vida. Às vezes é um caminho bom, às vezes é a chave que virou que você precisa fazer. Mas às vezes o que você precisa fazer é dar uma sequência numa mudança que ainda está em processo. Porque o ser humano vive um processo, né? A gente não muda, não é uma coisa assim que você sai do A para o B sem nenhum processo entre os dois pontos. Eu acho que essa dificuldade que a maioria das pessoas tem, a pessoa sabe que quer mudar, sabe que tem que mudar, mas não sabe o caminho que ela tem que trilhar para chegar nessa mudança. É esse o trabalho que você faz, de orientar, Sim. É isso? Aí existem duas situações. A pessoa, ela não sabe aonde ela quer chegar. Esse é um ponto muito comum. O que você quer fazer daqui o ano que vem, o que você quer fazer quando crescer tal, tudo mais, o que você quer fazer, o que você quer ser quando crescer, né? Segundo que faz, que é uma pergunta mal elaborada neurologicamente dizendo, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, mas por que também tem essa dificuldade de saber? Porque ela não sabe nem onde ela está. Então, quando você pega o GPS, você coloca um destino lá, ele traça para você a rota, porque ele sabe a sua localização atual. Mas se o GPS não soubesse onde você está, não adianta você traçar um destino, porque ele não vai conseguir fazer a rota. Porque ele não sabe onde você está. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer rota... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É isso aí. Então, o trabalho de coaching, né, o processo de coaching, ele vai justamente te ajudar a reconhecer o estado atual. A entender onde é que você está, que nota como você avalia, né, alguns pilares da sua vida, para você trazer consciência, para realmente saber o seguinte, onde é que eu estou realmente de fato? Né? Realmente de fato foi lindo, né? Onde eu estou realmente aqui? E aí, a partir desse momento, você consegue saber o seguinte, eu vou olhar para o norte, vou olhar para o sul, vou olhar para o leste, vou olhar para o oeste, porque agora você sabe onde você está. Enquanto você não tem essa consciência, não adianta você planejar várias coisas para frente, que você não vai conseguir traçar um plano ideal. Porque você não vai ter como ligar os dois pontos, porque um dos pontos está desconhecido. Então, esse é um primeiro ponto, ajudar a ter essa consciência. Depois, sim, ter a visão positiva de futuro, restaurar isso também em muitos casos.
né? Que as pessoas às vezes não têm uma visão positiva de futuro. Quando fala do futuro, bloqueia tudo, fica preto, fica branco, fica azul, dá tela azul, né? Do computador e tal. Porque não tem medo, tem muitas coisas travando e tal. Então, existe esse processo, né? Para que você consiga começar a traçar aquele plano. E quando você traçou aquele plano do estado desejado, onde você quer alcançar, existe todo um caminho a percorrer. E esse caminho, existem impedimentos que você precisa eliminar, né? E também existem recursos que você já tem, que você precisa entender, que você lembrar, reconhecer que você já tem, que você precisa colocá-los em prática, potencializar aquilo para que você alcance. E dentro do coaching integral sistêmico, além de fazer essa ligação de ajudar a atingir esse processo, ele é fascinante porque ele é um coaching integral sistêmico, né? O integral é porque ele une a razão e a emoção, que o ser humano ele tem as duas coisas, né? E o sistêmico é que ele vai trazer, quando você olha para a sua vida, ela tem que girar, como aquela roda da vida comum que a gente vê. E está traçado 11 pilares da sua vida, que aqueles 11 pilares estando saudáveis, pô, você tem uma roda perfeita para girar numa boa. E nem sempre você vai ter essa roda perfeita, mas você vai estar sempre podendo checar e sempre podendo ajustar, né, a sua atenção para que esses pilares eles se ajustem, para que isso funcione normalmente. E sem a inteligência, quando você fala assim do coach tradicional, que você tem é um trabalho que faz a mesma coisa, liga o A ao ponto B da mesma forma, só que não tem o recurso da inteligência emocional, por exemplo. É muito cognitivo. Então, quantas vezes você tentou emagrecer? A vida inteira. Quantas vezes você planejou isso e quantas vezes você de fato conseguiu e tornou isso um estilo de vida? Né? Por quê? Porque não foi só uma decisão cognitiva, ela não é suficiente. Você precisa ter o emocional, porque o emocional é que te comanda. É o emocional que faz a colocação em prática. Então, quando você não tem essas duas coisas unidas, você fica muito no papel e pouco resultado, e pouca realização. Então, essa é uma coisa linda, que é fascinante, que a gente consegue ver o seguinte: quando a gente faz um processo de coaching, a certeza que a gente tem é que a coisa vai funcionar. Sabe, que vai melhorar. Você não vai se tornar um cara bem sucedido num único processo, assim, um cara que já vai estar milionário. Talvez aconteça, isso não é impossível, pelo contrário, isso é possível sim. Mas a ideia é que você sempre melhore a sua versão. Então, um processo de coaching nunca vai passar em branco na sua vida. Você vai chegar com um objetivo, pô, eu quero melhorar, eu quero emagrecer, ou eu quero empreender, eu quero alcançar melhores resultados na minha vida, etc. O processo de coaching ele vem para te ajudar justamente nisso. E você vai gostar, porque é você que conduz o seu processo. O coach, na verdade, ele não te ensina as coisas. Ele te ajuda a você mesmo reconhecer as coisas, a entender, a trazer a consciência. E você, então, compreende e você mesmo toma decisões. E você age conforme aquelas decisões que você tomou. Então, esse é um trabalho muito, muito lindo, muito gratificante, que eu sou fascinado por esse negócio. A gente percebe que você gosta mesmo. Bem legal. Interessante, né, gente? Também como abre a mente, começa a pensar em outras coisas. Eu já pensei numa coisa aqui, numa resolução para 2023, viu? Eu me tornarei o Felipe Tito. Vou estar sarado, tatuado, rico. É isso. É isso aí. A meta é o Felipe Tito. Excelente, eu acredito. É isso aí. Se tiver conhecimento porque é Felipe certo. também. É verdade. É tudo E se eu não me engano, ele é Felipe mesmo, ele né? É Fi, né? Ele é exatamente como você. É verdade, é mesmo. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei você aqui. Eu adoro esse assunto, inclusive. Eu acho que tem muita gente que se identifica também, porque às vezes está buscando... É uma frase que você fala e já muda, já faz a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é um dom, é uma vocação muito legal de você transformar a vida das pessoas com a palavra, com as análises que você faz. Gostei demais, viu? Volte sempre, vamos ver se a gente marca aí uma outra oportunidade. Vai ser um prazer, adorei estar aqui com você, sabe que eu te adoro, né? Você é um parceirão também e tal. E foi muito bom, adorei o convite mesmo, fiquei muito impressionado com o convite e estou muito satisfeito de ter vindo aqui e ter batido esse papo com você. Aproveitando, também trouxe um presentinho para você. Tem presente. Um livro aqui, O Poder da Ação. O que a gente conversou aqui Tem muita coisa aqui. Aí diz tudo isso e mais um pouco. Então, aproveite sua leitura, deixei uma dedicatória para você aí. O Poder da Ação, faça a sua vida ideal sair do papel, do Paulo Vieira, que é o seu grande mentor aí escritor, a maior referência de coach do país. Conferencista internacional, PhD em administração dos Estados Unidos. E tem aqui a sua dedicatória, muito legal. Gostei.
Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Eu que obrigado. agradeço. Não, que vai me ajudar muito. Tem muita coisa para colocar em ação e que a gente não coloca, né? Não sai do papel. Sim. Mas vai mudar. Vai mudar. Aliás, eu acho que tem mudado. Eu não consigo colocar tudo em prática, mas muita coisa sim. E eu posso fazer um convite? Pode. Para quem nos assiste? Para aquela câmera ali, ó. Existe o maior treinamento de inteligência, né, do mundo, hoje é reconhecido, né, mundialmente, é o método CIS, que é o treinamento de inteligência emocional aqui feito pelo Paulo Vieira. Ele acontece algumas vezes ao ano e ele acontece de uma forma presencial, num centro de convenções para 10 mil pessoas em média, mas também existe uma versão do método CIS global, que ele pode acontecer em algumas cidades, quando acontece nas unidades da Febracis espalhadas pelo Brasil inteiro. E eu tenho o privilégio de, agora que me tornei um microfranqueado, de poder também trazer esse método CIS para Mogi das Cruzes. Então, aí eu queria convidar vocês em fevereiro, do dia 2 ao dia 5, vai ter esse método CIS. Para quem quiser fazer o presencial, será em São Paulo, então pode fazer sua inscrição para ir lá também. Mas para quem não quer se deslocar, não quer ter toda aquela dinâmica, né, de um grande treinamento, de ter que se deslocar, etc. Pode fazer aqui em Mogi, né? A gente está aqui esperando aí umas 100 pessoas para fazer parte do evento, e esse evento acontece da mesma forma que o presencial, mas é transmitido ao vivo pelo Paulo Vieira, então a gente assiste aqui no telão, uma transmissão exclusiva. Então, tudo que a pessoa que está lá no presencial tem aqui também tem, sem contar que você faz um ótimo network com pessoas da sua cidade, etc. Então, é um prazer, eu tenho um privilégio de poder contribuir com a minha cidade, né? Eu sou mogiano, adoro essa cidade, eu amo demais aqui, eu quero ver não só eu, mas como todo mundo aqui prosperando, crescendo, se desenvolvendo. E o método CIS é o primeiro ponto, assim, é o primeiro treinamento de entrada. Quem não quer fazer um processo de coaching hoje, faz o método CIS, que ele vai revolucionar sua mente, vai reprogramar crenças realmente, vai eliminar aquelas crenças limitantes e você vai poder prosperar de verdade. Tá, então. Muito legal. Dado o recado, Felipe, mais uma vez. Muito obrigado. Espero te ver lá, hein? Opa, fevereiro então? Que dia? Repete de novo. De 2 a 5 de fevereiro. Repete de novo, é ótimo. Repete. Bom, eu quero agradecer aqui a Multifit, a Hope do Mogi Shopping, Para Viver Turismo, Restaurante e Pizzaria Vianápolis e MN Própolis. E a gente volta, né, na próxima semana, com quem mesmo, Léo? Quem que vai? Bota aí na tela. Com a Flávia, a doutora Flávia, não é? Aí, ó. Doutora Flávia Carnovale, cirurgiã plástica renomada aqui da região. Faz um sucesso. Eu conversei com ela, assim, foi muito pouco. Eu encontrei com ela, fiquei meia hora falando sobre cirurgia plástica e foi muito pouco. Aí eu falei, nossa, isso dá um podcast. E dá, viu, gente? Dá. Então, ó, na próxima edição do podcast Plugado, doutora Flávia Carnovale, tá bom? Mais uma vez, valeu, Felipe. Obrigadão. Falou e a gente se vê então. Beijo, tchau.